Aupay los amigos, te comba la porte, já peimé, espero que todos vocês estejam bem. E hoje estamos aqui, hoje quero bater um papo com vocês. Eu nunca estive tão informal quanto estou hoje. Estou aqui sentado no sofá, meu computador aqui do lado, estou com meu caderno, minha caneta, tem um microfone lapela aqui, a câmera está ali, tem uma luz aqui do lado. Agora são exatamente 00:29, quer dizer meia-noite e 29. E quero aqui, acabei de chegar de um evento e quero aqui gravar este bate-papo com vocês. E agradecer também o empenho de vocês por estarem sempre comentando lá no canal, falando sobre o nosso curso de Guarani, falando sobre as aulas de Guarani que vocês estão aprendendo, que está sendo sensacional. Eu estou contente por estarmos aqui aprendendo o Guarani, lembrando que Guarani não é apenas a língua, são cultura, né? Eu estou muito feliz e queria fazer um pedido especial para você que está nos assistindo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá esse apoio para a gente, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo. Sabe por quê? Nós estamos com projetos maiores, né? De montar um podcast, de convidar pessoas, de falar mais profundamente sobre várias coisas, sobre inclusive a história de várias etnias e também sobre a história especificamente da língua Guarani, que o Tupi-Guarani é a língua mãe e dela deriva-se mais ou menos 15 dialetos. Você pode ver que a maioria dos Guarani, das formas faladas de Guarani, são quase que idênticas. Muda, por exemplo, algumas expressões dependendo da região. Hoje eu queria convidar vocês para refletirmos um pouco sobre algumas coisas. Vamos fazer de conta que vamos começar a nossa aula de Guarani. Para você que já aprendeu vai ser um repasse e para quem é novo no canal vai ter ainda essa disposição de entender algumas coisas. Seria até redundante dizer, mas vamos começar do começo. Uvu. O que quer dizer uvu? Uvu quer dizer terra. Terra. Uvutu quer dizer ar, vento. Uvutu, ar, vento. Pode-se usar para as duas coisas, ar ou vento. Uvurá quer dizer madeira, pau, árvore. Uvurá. Por que eu estou citando u? Reparem. O Y no português, mas vamos identificá-la de uma forma mais simples. Nós temos o I normal, que é o I com um pinguinho em cima. Este I é o I latim, o I latino ou o I latina. E este Y é o I grego, o I grego da língua grega. Então nós temos o I grego e o I latim, ou o I latino. Ok? Esse I grega que nós usamos, que é o Y, a sua definição é U, quer dizer água. A sua pronúncia é U. Se olhem ao espelho e repita-se a si mesmo, sem vergonha. Não precisa ter vergonha de fazer careta, início, depois isso vai fluir naturalmente. Até porque quando você está fazendo careta, essas coisas, você está exercitando o músculo do seu rosto. E isso faz bem para o seu cérebro, é saúde para o seu cérebro. Isto é fonte tirada de um livro. Que nós devemos às vezes fazer careta, massagear os nossos rostos, fazer várias caretas. Isso faz com que o seu rosto seja mais alegre e evita até possíveis rugas precoces. Então é isto. U quer dizer água. E reparem que eu falei uvu, uvutu e uvurá. E ainda temos uvaga, que quer dizer céu, uvaga. E temos o u, que já disse que quer dizer água. Então, a filosofia da língua guarani é muito profunda, porque ela usa a água, que seria a fonte de vida. Sem água é impossível sobreviver. Então ela usa a água como uma pronúncia essencial, ou seja, a espinha dorsal do Guarani é o cérebro do Guarani, digamos assim, é a água. Se eu vou falar, por exemplo, Mboraihu, olhem só que interessante. Mboraihu quer dizer amor. Mboraihu.
não Boraihu. Tem pessoas que pronunciam errado, falam Boraihu e não, é Boraihu. Até inclusive paraguaios falam errado. A palavra correta é Boraihu e não Boraihu, ok? Tem pessoas que até pronunciam errado mesmo, falaram Boraihu, tem que ser Boraihu. Por isso que eu digo para vocês, peguem, treinem diante de um espelho, fiquem lá horas e horas, não tem problema. Para quem quer aprender, isso não é um problema, não é um sacrifício, digamos assim. Então você fica lá, congele tudo, deixe tudo parado e somente a garganta fale. Por isso que o Guarani é uma língua aglutinante. Então, gente, Uboti, outra palavra que temos, Uboti quer dizer flor, Uboti, flor. Agora vamos fazer uma curiosidade. Uboti, vamos falar sobre Uboti, flor. Se eu quiser falar, por exemplo, a flor desta árvore, eu falaria Ko-ubirapoti, a flor desta árvore. Se for traduzir literalmente, seria esta árvore em flor, ou esta árvore flor. No caso, na tradução para o Guarani seria, para o português, né, seria Ko-ubirapoti, seria a flor desta árvore. E se eu for mudar essa expressão, se eu quiser dizer assim, esta árvore está florida, ou esta árvore está com flor, com flores ou com flor, como que eu falaria? Reparem que curioso aqui. Ko-ubirapoti quer dizer a flor desta árvore. E se eu for falar, esta árvore está florida, eu diria Ko-ubirapoti. Reparem que tem apenas a letra I para mudar. Se você tirar aquela letra I, você está falando uma outra frase. Por quê? Porque essa letra I é a marca da terceira pessoa. Nós estamos indicando, dizendo que aquela árvore está com flores. E não que a flor é daquela árvore. Vejam só a diferença que tem uma única letra, que é inclusive a marca da terceira pessoa no Guarani que nós aprendemos. Bom, falamos de flor. E agora como que eu falo folha? Folha de árvores em Guarani, por exemplo. Folha é uma palavra triforme e nós já temos visto bastante a respeito de palavras triformes. As palavras triformes, elas também são palavras oscilantes. Então ela tem uma palavra para dar o nome a uma coisa que depois ela muda na conjugação. Então o nome original da palavra folha quer dizer togue. Então, como que eu falaria, por exemplo, a folha desta árvore, sabendo que a palavra triforme é togue, para conjugar na primeira e segunda pessoa do singular e do plural. Quando digo primeira e segunda pessoa, eu, tu, nós e vós. Nós usamos a palavra ro, ou seja, de T muda para R. Então seria Ko-ubirapoti, a folha desta árvore. E se eu for falar aquela árvore tem folhas, eu posso falar assim, Amo-ubirapoti, que já estou falando em terceira pessoa. Então vocês viram a diferença? Rogue, que muda de T para H. Então são alguns exemplos que nós estamos vendo aqui, né? Uma coisa muito curiosa que eu acho que eu não disse ainda, falamos de terra. E como que eu falaria, por exemplo, areia? Olha só, como que eu falo areia em Guarani? Areia em Guarani, uvucuí. E qual é a tradução literal de uvucuí? Uvu, terra, e cuí. Cuí quer dizer moído. Literalmente moído. Quebradiços, moído, né? Seria isso. Então, uvucuí quer dizer areia, ou seja, terra moída. Olha que interessante. Como que eu falaria, por exemplo, montanhas em Guarani? Montanhas seria uvutu. Uvutu quer dizer montanhas. Montanhas, grandes montes, grandes. Seria lugar de muita terra. Uvutu, que seria reuniões de terra, se fosse uma tradução mais literal. Uvutu, montanhas. Vamos ver um outro exemplo aqui. Como que eu falaria, por exemplo, minhoca? Minhoca em Guarani. Minhoca quer dizer ceboí. Minhoca quer dizer ceboí. Olha que interessante. Ceboí, minhoca.
E temos muitas outras coisas. Como eu disse, hoje para nós é apenas um bate-papo. Gente, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu vou cortar por aqui, senão vai ficar muito longo. E peço para vocês, se inscrevam. Vamos fazer crescer este canal para chegar para mais pessoas. Por que eu peço se inscreva? Às vezes é até chato, né? A gente acha, nossa, que chato ficar pedindo para se inscrever. E não, pessoal. Nós não estamos falando aqui de um vídeo que mostra o dia a dia da pessoa, que mostra ele limpando a casa, fazendo compras em mercado, mostrando as suas conquistas. Olha, comprei uma geladeira, comprei um fogão. Não, nós não estamos fazendo nada disso, nós estamos em um aprendizado. O momento em todo que você está prestando atenção neste vídeo, você está exercitando a sua mente, o seu cérebro. Você está abrindo portas para o aprendizado. Da mesma forma que você está aqui se empenhando para aprender o Guarani, você pode ter uma disposição para aprender o inglês, você pode criar uma fórmula. Poxa, vou aprender o Guarani, posso também aprender o inglês, posso aprender outro. E para você que acha que é impossível aprender, olha só para mim como estou falando agora. Eu sou paraguaio nato, não falava português e olha o meu nível de português, com que eu me comunico com vocês. Eu sei ler e escrever em português, quanto ler e escrever em espanhol e também em Guarani. E como aprendi isso? Através da dedicação, através do querer o aprendizado. Então você também é capaz. O único problema nosso é o comodismo, não se acomode. Tenta assim, se olha ao espelho e fala, eu consigo. Só que muitas vezes temos pressa. Para você, por exemplo, dirigir um carro, você não vai sair na quinta marcha, em 100 por hora de início. Você tem que sair em 10, 20, vai mudando de marcha, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, se tiver até uma sexta marcha, isso num carro. Aí então você atingirá a velocidade. E ainda dependendo do local, você não tem que atingir velocidade para poder chegar onde você quer. Você tem que diminuir a sua velocidade, reduzir a sua marcha para poder chegar em segurança. E a mesma coisa também na linguagem. Você tem que diminuir às vezes a velocidade, ter precaução, falar mais devagar para ser compreendido. Porque não adianta apenas aprender a falar a pronúncia correta e não ser compreendido. A compreensão vai além de muitas coisas, como a expressão. Falar é muito diferente de expressar-se. Por isso que muitos confundem a liberdade de expressão com a liberdade de falar o que quiser. Isso não existe. Existe a liberdade de expressão. E a expressão tem que ser boa, limpa e de índole boa e não de índole má. Isto é uma expressão. Ok? Então espero que vocês tenham gostado deste vídeo, compartilhe, vamos crescer neste canal e quando eu peço para se inscrever é porque eu quero que o canal cresça para que a gente possa ter mais e mais pessoas assistindo e aprendendo o Guarani, porque é uma língua milenar que ainda subsiste e nós não deixaremos morrer. Façam esse compromisso comigo de não deixar morrer pelo menos 10 palavras que você aprender e puder ensinar alguém, já será uma coisa muito importante. Então pessoal, até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Rádio Chapeve.